Imagina só, você foi ao consultório médico e quando chegou lá, o médico te cumprimenta e já te entrega a prescrição. Aí você fica assim, como assim? Você nem me examinou? Não, não precisa. Eu vou te entregar aqui essa prescrição porque essa é a prescrição padrão que eu tenho no meu consultório. Todos os pacientes que vêm aqui, eu olho para eles e eu já receito exatamente os mesmos medicamentos, porque eu sei que a grande maioria está nessa mesma situação. Você ia aceitar? É lógico que não. E a mesma coisa acontece com os contratos modelo. O contrato modelo, ele funciona exatamente como uma receita médica padrão. Ele nem sempre vai ser aplicável para você e para sua empresa, nem sempre vai resolver o seu problema e muito menos prevenir o seu risco jurídico. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer para você 5 pontos que você precisa observar em um contrato para que ele seja minimamente customizado para a sua realidade, embora você deva sempre submeter esse contrato ao seu advogado. Olá, eu sou Breno Garcia, advogado especialista em direito empresarial, e esse é o canal institucional da Garcia de Oliveira Advogados, onde você vai encontrar informações práticas e úteis para reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Inclusive, se você tiver uma dúvida específica e quiser ver ela respondida aqui no canal, posta ela para mim aqui embaixo nos comentários. E é claro, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo como esse, você vai ser avisado. Você já entendeu que o contrato, independentemente se ele é de prestação de serviço, de compra e venda de mercadorias, ele precisa ser um contrato customizado para a sua realidade. O contrato padrão não existe, na verdade um template ele é só um modelo para poder ser adaptado, e para essa adaptação você precisa de um profissional experiente que vá te ajudar naquele assunto. Então, antes inclusive da gente entrar nos demais pontos desse vídeo, eu queria te recomendar de maneira muito veemente que você sempre procure o seu advogado com o contrato que você vai assinar para que ele analise esse contrato para você e discuta com você quais são os principais riscos jurídicos que estão embutidos nesse negócio. Agora, até para você discutir, você precisa saber de alguns elementos essenciais que são de customização necessária de acordo com cada realidade. E é sobre esses pontos essenciais que nós vamos falar no vídeo de hoje. O primeiro desses pontos é a previsão de multas contratuais. Quais são as situações em que se dirão multas contratuais e quais são as situações em que as partes estão desobrigadas a pagá-las? Isso vai variar muito de contexto para contexto, de realidade para realidade. Mas o fato é que a multa contratual, ela pode e deve existir em todos os contratos, porque sem isso, o contrato fica praticamente vazio. A parte pode exigir o cumprimento específico da obrigação, mas esse cumprimento específico ele pode levar anos na justiça, sem que a parte tenha uma grande consequência, porque o contrato não tem uma previsão de multa. Então é fundamental que você estabeleça quais são os pontos da negociação em que devem incidir multas caso elas não sejam cumpridas. O segundo ponto que não pode faltar em nenhum contrato é a possibilidade de rescisão antecipada. O contrato é revogável ou é irrevogável? Existem algumas situações que autorizariam a sua rescisão ou, em hipótese nenhuma, a rescisão seria autorizada? Pensa só, existem casos, no mínimo, de caso fortuito ou força maior, como foi a situação da pandemia. Muitas empresas precisaram rescindir os seus contratos porque elas não tinham condições operacionais de continuar mantendo os ativos. E nesses casos, inclusive, existe previsão legal de que a parte que pedir a rescisão do contrato não vai ser obrigada a pagar a multa se essa rescisão decorrer de caso fortuito ou força maior. Mas é importante que não só essa situação, como todas as outras, sejam previstas no contrato, porque às vezes a parte pode arrepender, às vezes a parte pode entender que aquela situação já não é mais conveniente, principalmente nos contratos que são de longo prazo. Às vezes a pessoa achou que a prestação de serviço era de um jeito e não é, que a entrega da mercadoria tinha uma determinada qualidade e não tem. Em todos esses casos, é importante que você estabeleça quais são as hipóteses de rescisão. E não só de rescisão, mas também as eventuais multas que incidem sobre essa rescisão. Afinal de contas, quem está vendendo o serviço ou a mercadoria também teve um investimento para poder produzir aquilo dali. E a pessoa também precisa ser ressarcida para a gente ter uma relação equilibrada, tanto entre a parte contratante quanto entre a parte contratada. O terceiro ponto
que você deve estabelecer são quais as obrigações de cada uma das partes. Tanto a parte que está contratando, quanto a parte que está sendo contratada. A gente acha que muitas vezes as obrigações são limitadas à parte que está pagando e a outra que está recebendo, então tem que entregar o produto ou o serviço na forma estabelecida. Mas qual que é essa forma? É fundamental que isso seja estabelecido no contrato, porque senão você pode ter uma divergência. E assim, é muito comum você ver que a pessoa contrata uma coisa e recebe outra. E aí existe uma divergência entre aquilo que ela contratou e aquilo que ela recebeu, e quando você vai ver no contrato não está estabelecido quais são as obrigações, quais são as especificidades das obrigações de cada uma das partes. Então, pense sempre nisso, todo contrato precisa ter expressamente quais são as obrigações de uma parte e quais são as obrigações da outra, porque aí você elimina ou pelo menos reduz muito a probabilidade de divergência de interpretação desse contrato lá na frente. O quarto ponto que você precisa observar é a questão dos prazos e qualidade de entrega do produto ou serviço. Afinal de contas, uma coisa é você fazer uma compra, mas outra totalmente diferente é você fazer uma compra e receber o seu produto daqui a 6 meses. Isso acontece. Então existem determinados mercados que são notoriamente conhecidos pelo atraso na entrega da prestação do serviço ou da mercadoria. Por isso, você precisa estabelecer no contrato qual que é o prazo e a qualidade dessa entrega. Também para que não haja nada de diferente daquilo que você tinha criado, da expectativa inicial que tinha sido depositada quando no momento da contratação. Quando você estabelece isso e casa isso com a multa, você reduz muito a probabilidade de qualquer tipo de problema. Afinal de contas, a pessoa que está vendendo a mercadoria ou serviço e que está sendo contratada para poder entregar aquilo não vai querer incidir na multa. E ele vai observar fielmente aquilo que está escrito no contrato, ou pelo menos ele tende a observar fielmente, para poder evitar que esse tipo de situação aconteça. Por fim, o quinto ponto que você não pode deixar de observar no contrato é a respeito da qualificação das partes. Muitas vezes você pega contratos em que as partes não estão devidamente qualificadas. E aí quando você precisa de entrar numa disputa judicial, você fica com um grande prejuízo, porque às vezes você não consegue sequer localizar a outra parte do processo, porque você não tem dados básicos dela, como CNPJ, como tem o CPF no caso de pessoa física, endereço, nome do representante legal, etc. Então, se você quer fazer um contrato seguro e inclusive se garantir quanto à possibilidade de entrar com uma ação judicial se ela vier a ser necessária, você precisa ter uma qualificação adequada de todas as partes no contrato. É lógico que um contrato não se restringe nem de longe a essas 5 cláusulas que eu mencionei, mas elas são a customização mínima que você pode ter num documento legal que vai te dar algumas garantias. E por fim, eu quero trazer para você uma dica extra, que pode parecer uma coisa muito simples para alguns, mas que é mais comum de acontecer do que você imagina. Todo contrato precisa ser assinado em todas as páginas. Por quê? Se você não assina as páginas 1, 2, 3 ou tantas quanto tiverem e assina apenas a última página, amanhã como é que você vai comprovar que aquele contrato realmente foi o contrato assinado pelas partes? Você não vai conseguir convencer um juiz que uma página em branco, simplesmente grampeada numa página assinada, realmente faz parte daquele documento que você está pretendendo cobrar ele na justiça. Então, para você ter uma maior segurança, assine e peça para outra parte assinar todas as páginas do contrato, a não ser, evidentemente, que ele seja assinado por meio digital, porque aí o documento vai assinado de uma vez só por inteiro. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, tenha mudado um pouquinho a sua visão sobre o contrato modelo e principalmente sobre a necessidade de customização e avaliação dos contratos da sua empresa por um advogado da sua confiança. E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo como esse, você vai ser avisado. E é claro, se você tiver uma dúvida específica e quiser ver ela respondida aqui no canal, posta ela para mim aqui embaixo nos comentários. E por favor, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes que têm empresa. Pode ser que esse vídeo ajude eles também. Por fim, antes de encerrar, eu queria te convidar para visitar a nossa área do empreendedor.
Lá tem muito material útil para te ajudar a reduzir os riscos jurídicos do seu negócio e o link está aqui embaixo na descrição. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.